Irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez agradecendo muito a Deus o sentimento de gratidão por mais essa oportunidade e tantas outras que Ele tem nos dado, nos concedido, para que possamos ajudar a nossa caminhada aqui na Terra. A Ele que agradece muito a Deus. E nós, meus irmãos, nessa noite, quem vai falar para nós, meus irmãos, seu nome dele, o irmão da casa, ele já faz parte dessa nossa casa aqui do nosso lar, 20 e muitos anos. Que Jesus abençoe o nosso irmão, seus amigos espirituais que ele quer promover, para trazer para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Que nós possamos ligar as nossas anteninhas, prestar bastante atenção, porque sempre que o irmão vem, ele traz muita coisa boa para nós, de reflexão e de aprendizagem. Então vamos, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, os nossos melhores sentimentos ao Senhor da vida, para que Ele possa continuar nos abençoando a nossa trajetória aqui na terra, para que Ele possa continuar nos sustentando, para que Ele possa sempre fortalecer aqueles que são mais fortes, que estão mais firmes na caminhada, e ajudar aqueles que ainda nascidos, ainda caminham com certa dificuldade, mas confiamos em nós, Senhor, e possa sempre sustentando cada um de nós nas nossas fragilidades, as nossas imperfeições, para que pouco a pouco vamos despojando dia a dia, passo a passo, e nos tornando pessoas gloriosas, com a tua proteção, com as tuas bênçãos, com o teu amor, este coração justo e misericordioso possa continuar revelando sobre todos nós, abençoando essa casa abençoada de oração, a essa doutrina bendita, que mão de nós não fosse essa doutrina santa, que nos esclarece e que nos consola. Agradecemos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por essa cidade abençoada, que Jesus possa continuar derramando a tua proteção, a tua bênção sobre todos nós, sobre todos os lares gloriosos, para que possamos, meus irmãos, continuar firmes na nossa caminhada, dando louvores a Deus. Jesus, abençoe a todos e pedimos em teu nome a permissão para que possamos dar através a nossa reunião dessa noite. Eu não falo muito porque ela é grandiosa, essa reunião que nós aprendemos muito, graças a Deus, que assim seja. O nosso irmão tem a nossa permissão, a hora é sua, fica à vontade. Meus amigos, meus irmãos, e nosso Mestre Jesus de Nazaré, nosso Mestre maior, se faça presente através dos seus mensageiros, também nosso codificador Allan Kardec, nosso Mestre Tignon, os amigos espirituais do nosso centro espírita, os nossos mentores espirituais que dirigem e orientam o trabalho da nossa casa espírita, e os nossos mentores espirituais pessoais. Porque nesses encontros, como diria Jesus, onde houver dois ou três, onde houver dois ou mais, ali eu estaria presente. Nesses encontros, os amigos espirituais que buscam praticar o amor incondicional e suprir nossas deficiências, procuram todos os meios possíveis para nos ajudar. Todas as alternativas interessantes para nos auxiliar em diferentes áreas que estejamos passando por algum tipo de dificuldade ou algum tipo de desafio. Então nós recebemos
para o afastamento de algumas entidades perturbadoras, para a inspiração, a ideia mais elevada para a resolução de algum problema moral, familiar ou profissional que estejamos enfrentando. Então, muitas vezes os amigos aproveitam esse momento. É claro que eles também fazem isso em outros ambientes religiosos, de outras denominações, e também em ambientes não religiosos, até em ambientes de baixo nível vibratório. Mas quando a psicosfera é mais favorável, que é o caso da psicosfera da casa espírita, o bem-estar é maior e a predisposição é maior, e as ferramentas que eles encontram são mais ricas para nos beneficiar. Então que a gente faça um esforço de receptividade, de elevação do pensamento, em prol de nós mesmos, do benefício de nós mesmos, porque os amigos estão aí para nos ajudar, para dar nó em pingo d'água em prol do nosso bem-estar. Eles fazem mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo dizia: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, os amigos espirituais fazem o bem incondicional e tentam nos ajudar. E nesse ambiente mais favorável, em que a gente já recebe o passe espiritual logo de chegada, eles tentam fornecer aquilo que a gente esteja precisando. Principalmente quando a gente favorece um pouco essa recepção, né? Ajuda-te o céu te ajudará, quando a gente se coloca em sintonia. Então, que a gente se coloca em sintonia, que os amigos espirituais podem nos beneficiar muito na nossa reunião. Hipólito Leon Denis Arvaio, o nosso futuro codificador Allan Kardec, veio ao mundo, futuro nesse sentido, porque ele veio ao mundo em 3 de outubro de 1804. E é curioso perceber que, para a época, ele foi se dedicar propriamente à grande missão da sua vida, que era a codificação da doutrina espírita, com uma idade que não era jovem para aquele tempo. Hoje em dia, a gente defenderia que ele era jovem, né? Talvez, né, para a gente não ficar se sentindo tão velho, mas a gente, pela expectativa de vida, que aumentou muito, um homem de 50 anos é um homem relativamente jovem, mas no tempo de Kardec ele já era um homem bem vivido, porque a expectativa de vida não era tão dilatada como é atualmente. Então a gente percebe, e isso a gente fica evidente numa mensagem da preparação do nascimento do professor Rivaio, ainda no período napoleônico, que ele nasceu em 3 de outubro de 1804. 1804 foi o ano justamente que Napoleão tirou a coroa do Papa na Catedral de Notre-Dame e se auto-coroou o imperador da França, no pico, ali no auge das batalhas napoleônicas contra a Prússia, contra a Rússia, contra o Reino Unido, enfim, era aquela época em que o codificador veio ao mundo. E só com 50 anos ele se dedicaria à sua grande missão. Por que será? Porque muitas vezes nós precisamos da experiência da luta da vida. Quando nós encarnamos, voltamos à vida física num corpo muito frágil, totalmente dependente do auxílio dos pais e com o esquecimento do passado, tendo que nos submetermos a um processo de relembrar. O Platão já falava, aprender é relembrar. Nós precisamos entrar num processo de rememoração, de reaprender, de reeducação. Para quê? Para que aprendamos mais e melhor. Mas esse processo muitas vezes causa acidentes de percurso. Daí o cuidado dos pais e educadores na infância e na juventude, para que o espírito consiga resgatar esse passado no máximo da sua capacidade e consiga ampliar essa capacidade. E consiga também, que é um ponto fundamental, podar já determinadas imperfeições, determinadas fragilidades morais, escovadinhos pelos pais, escovadinhos, de repente, pelo ensino religioso de qualidade, pela mensagem espiritualista, o indivíduo pode chegar aos 20, 25 anos num patamar de capacidade intelecto-moral melhor do que quando ele chegou na última encarnação, com mais potencial para que na fase produtiva, mais propriamente produtiva da idade adulta, ele consiga se desempenhar
melhore o seu planejamento reencarnatório, consiga produzir de uma forma mais eficiente aquilo que ele veio desenvolver. Então, é uma mensagem curiosa, né? Allan Kardec, evidentemente, tinha uma missão na educação, mas a educação do espírito, certamente, é um ponto-chave da sua tarefa. E ele só foi se dedicar a essa tarefa principal num determinado momento. Claro que ele estava se preparando. Ele estudou o magnetismo, que é um precursor do próprio espiritualismo do século XIX, e também do espiritismo, durante 30 a 35 anos, antes de entrar propriamente na discussão do espiritismo. E, por vários sinais, na codificação, a gente percebe que ele também já era um estudioso do Evangelho. Ele já era uma pessoa interessada na questão do espiritualismo e do debate interreligioso. Ele já tinha algumas preocupações. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque se nós fizermos uma análise, nós vamos perceber o seguinte: para um homem que desencarnou com 64 anos, 50 anos não é tão pouco. Ele teve em torno de 14 anos para estudar especificamente o trabalho da doutrina dos Espíritos. E mesmo assim, no primeiro convite efetivo para que ele fosse presenciar, participar de uma reunião mediúnica, ele disse não. Olha que coisa. Aí, isso nos faz lembrar do Dr. Bezerra de Menezes. A tarefa da unificação do movimento espírita é uma tarefa urgente, mas não é apressada. Quer dizer, não adianta você se apressar e se precipitar, você acelerar e errar. Às vezes é preferível fazer devagar sempre e primando pela qualidade do trabalho. Porque quando ele foi convidado no primeiro momento, a maneira como o convite foi feito não foi de uma maneira razoável, não foi feito de uma forma racional. A pessoa era muito exagerada, era um pouco expansiva demais, era emocionada demais. E aí o futuro codificador Allan Kardec, o nosso professor Rivalho, teria respondido algo do tipo: enquanto não me provarem que a mesa tem cérebro e nervos, eu não acreditarei nessa conversa para dormir em pé, para se dormir em pé, ou como a gente poderia falar aqui, para boi dormir, né? Ele falaria isso aqui mesmo. Mas ele falou mais ou menos algo desse tipo, e não aceitou. E aí, no segundo momento, ele aceita, porque o convite foi feito de uma forma razoável, apresentando um grupo mais bem estruturado, um grupo que aparentemente tinha mais condições, mais seriedade para encarar aquele fenômeno. Então não adianta a gente correr atrás da mediunidade ou correr atrás de alguma revelação, que muitas vezes não vai funcionar. E a nossa pressa, a nossa precipitação, a nossa ansiedade não vai resolver. Eu estou com muita ansiedade por uma revelação. O mundo espiritual não vai mandar essa revelação antes, porque eu estou ansioso. Então eu tenho que trabalhar a minha ansiedade. Mas Kardec foi, graças a Deus, né? Não vai ser o nome do nosso mestre Jesus de Nazaré. Kardec foi e começa a trabalhar o fenômeno mediúnico, recebe alguns cadernos prévios, começa a preparar perguntas em sequência, criteriosas. Muito interessante, isso há um capítulo do Livro dos Médiuns, na sequência do capítulo 26 e 27, ele fala perguntas que se devem fazer aos Espíritos. Como se perguntar aos Espíritos? Kardec explica para nós como é que ele fez no Livro dos Espíritos e nos demais livros da codificação. E ele diz que a pergunta tem que ser específica. A pergunta tem que ser específica. E nós temos que fazer perguntas em sequência. Para quê? Para que o Espírito, com base na nossa pergunta muito específica, dê também uma resposta específica. E evite ambiguidades que vão fazer a gente se confundir na interpretação da resposta. Parênteses. A gente vê isso nas perguntas que o pessoal fazia para o Chico Xavier, para o Divaldo Pereira Franco, está aí conosco, né, lutando na divulgação, quase fazendo aniversário agora, quase com 98 anos, né, em 5 de maio vai fazer 98 com câncer, né, enfrentando um câncer de peixinho, trabalhando no centro espírita, fez palestra no sábado, lá no centro de caminho da redenção. Então a gente percebe isso nas entrevistas. O Chico, toda a
entrevista que o pessoal fazia com ele, perguntava: e o aborto, Chico? Meu Deus do céu, mas tem 50 livros registrando a resposta do Chico do aborto, meu Deus. Ele não vai mudar essa resposta. E a pena de morte, Chico? Meu Deus do céu, mas gravaram na televisão. Tem um monte de vídeo. O Chico lá com aquela voz fraca, quase morrendo, quase desencarnando. Vamos aproveitar ele, porque essa pergunta o pessoal não fez ainda. Vamos perguntar para ele sobre mediunidade, que é uma coisa que outra pessoa não vai ter como explicar, porque não vai ser detentor daquela mediunidade exuberante, daquela experiência. Do aborto, da pena de morte, ele tem 50 livros registrando essa resposta, meu Deus do céu. Vocês podem notar, pega os vídeos aí, pega os livros de entrevista, eles repetem as mesmas perguntas. Mas é sempre válido. Por quê? Por causa da categoria do entrevistado, né? A categoria do Chico. Então, ele sempre traz algo novo, sempre traz um enriquecimento, sem dúvida, sempre especial ouvir o Chico explicar qualquer assunto, porque não necessariamente ele vai elaborar a resposta da mesma forma, mas Kardec já nos explicava como é que a gente explora os amigos que sabem mais, que podem nos oferecer uma informação que foi o que ele fez. Então use perguntas específicas, para também depois a gente não ficar brigando porque a gente não concorda com a resposta, porque a gente tem respostas dúbias e vamos ter problema de interpretação. Então Kardec já nos orientava. E ele começa a desenvolver esse método de perguntar, de inquirir, de perquirir, de analisar as respostas, de comparar com diferentes médios, diferentes grupos, para que a gente tivesse o controle da concordância universal do ensino dos Espíritos. E ele ensina uma coisa muito interessante. Ele faz um relato da experiência pessoal, que é um ensinamento de mão cheia para todos nós. E o codificador diz o seguinte: eu percebi logo nas primeiras reuniões, olha só, eu percebi logo nas primeiras reuniões algo que evitou, por eu ter percebido, obviamente, por eu ter notado, evitou que eu tivesse muitos desapontamentos, muitas decepções no contato com os espíritos, no contato com a mediunidade. E o que foi que ele percebeu? Que os espíritos têm opiniões pessoais e emitem suas opiniões pessoais e não são detentores de toda a sabedoria. Eles acham, eles pensam, eles falam, e a gente é assim. Quanto menos a gente sabe de um assunto, mais a gente quer opinar, não é verdade? Às vezes, se a pessoa vier perguntar alguma coisa do assunto que a gente sabe, ou que é do nosso trabalho, então que a gente tem alguma experiência, porque faz parte da nossa atividade profissional, a gente diz: não vou falar disso não. Mas se for um assunto que a gente não tem ideia nenhuma, a gente quer mal cuidar. E os espíritos são assim. Porque os espíritos, e eles revelaram isso a Allan Kardec, são as almas dos homens que viveram no mundo. São as almas dos homens e das mulheres, dos seres humanos que estiveram aqui e morreram. São as almas dos mortos. E aí continuam com as suas limitações. Kardec percebeu que a impressão de um espírito que não era sábio também é interessante. Porque o espírito que não é sábio, se ele não for mentiroso, ele vai trazer a impressão dele. Como é que você está? Você está feliz? Você está infeliz? Como é que você se sente? E se você se sente feliz, por que você está feliz? Tem a ver com a vida moral que você levava na Terra? Você está infeliz por quê? O que o seu quadro de felicidade ou infelicidade tem a ver com o tipo de vida que você teve na Terra? Como é que está a sua consciência? Como é que são os seus pensamentos? O que você faz? Como é que é o seu dia a dia? O que você está estudando? Com o que você está trabalhando aí no mundo espiritual? Então, a impressão daquele espírito que tem uma evolução mediana, e mesmo que é sofredor, assim como a gente percebe nas próprias reuniões mediúnicas, também nos enriquece, também traz ensinamento. Mas em alguns assuntos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o espírito não tem autocrítica para saber a limitação do seu próprio conhecimento, como nós não temos. Se a pessoa perguntar para mim: Leonardo, você sabe alguma coisa de política? Não sei, mas pode perguntar que eu falo. Não é assim, né? Eu respondo. Você sabe alguma coisa de futebol? Futebol, então, eu tenho um amigo que fala assim: não, eu joguei mais do que o Mbappé. Ele fica falando lá no meu serviço. Não, é porque não tem vídeo, ninguém filmou, eu joguei mais do que
dele, fica falando. Então ele fala, bom, que pena que você não jogou no Real Madrid, né? Que pena que não tinha um olheiro na sua cidade, lá em Frutal. Que pena. Que pena que você não foi revelado, você não teve a chance, né, de jogar no Paris Saint-Germain, no Real Madrid. Que pena. O mundo é injusto, às vezes, eu quero jogar demais. Pois é, então a gente fala essas coisas. E os espíritos falam também. Então Kardec percebeu que os espíritos são opiniáticos. E aí ele teria que ter um método para avaliar o conteúdo da mensagem, para comparar, para saber por que essa revelação pode não ser uma revelação tão reveladora assim, não, porque não é verdadeira. E outra, pode ter caracteres, pode ter as peculiaridades que tipificam uma revelação propriamente dita, uma revelação de uma informação nova. Então ele precisava do método. Então, ele foi muito categórico. Opinião pessoal é opinião pessoal. E a opinião de um espírito é a opinião de um espírito. É uma opinião pessoal. E ele foi além. Não adianta nomes notáveis, porque esse é o método mais comum que os espíritos enganadores utilizam. É um ponto-chave também. Porque os espíritos também têm aqueles que são mentirosos mesmo. Querem mentir, querem enganar, querem pregar peças. Ou para brincar, para serem extrovertidos, zombeteiros, brincalhões, para ficar rindo às nossas custas. Ou porque tem uma raiva de nós, tem uma implicação pessoal conosco, individualmente, pessoalmente. Ou tem uma implicação com a causa que nós abraçamos. Então o espírito não gosta do espiritismo. Não é porque ele morreu que ele vai passar a gostar. Não é porque ele morreu, acabou de desencarnar, que ele vai ver a realidade do espírito. Nossa, isso pode acontecer com um pequeno número, mas isso não é uma regra. O espírito se encarnou e tinha raiva dos espíritos, tinha raiva do movimento espírita, tinha raiva da obra de Kardec. Isso tem até hoje. Ele vai desencarnar com esse padrão. E não necessariamente ele vai tomar uma atitude diferente porque ele está desencarnado. Pode ser, pode não ser, dependendo do choque emocional e consciencial que ele vai ter frente à morte, porque a morte traz um pouquinho essa crise existencial. Como um acidente, como a pessoa que teve um infarto e sobreviveu, de repente aquilo dá um susto nela, não é? A pessoa que teve um problema muito grave na família, um problema de saúde, um acidente muito trágico, ou que ela sentiu o risco de perder a vida física, isso aí pode trazer um certo trauma e uma certa avaliação da sua função. E a morte é isso. O espírito passa daqui para o lado de lá. Mas aí, a partir desse momento, ele pode lidar com isso de diferentes formas. Ele pode não mudar nada e ele pode sentir um impacto emocional e uma avaliação. Né? A famosa visão panorâmica de que Ernesto Bozano fala, André Luiz também comenta, que quando o espírito desencarna, ele tem uma tendência, se ele está minimamente consciente, a passar em revista todos os anos de vida física. E muitas vezes ele faz ele mesmo, que além de Deus ser escrito na nossa consciência, faz um julgamento do oral da sua trajetória. Isso pode ser mais ou menos impactante, de acordo com as condições emocionais, espirituais, intelectuais, o nível de lucidez daquele indivíduo. Então Kardec percebe que os espíritos podem usar nomes notáveis para nos enganar. E na área religiosa isso é muito comum. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu seja devoto de São João Batista. Eu gosto tanto de São João Batista. Eu queria que São João Batista fosse o meu mentor espiritual. Nossa, já pensou? Eu não ia nem cumprimentar o povo na rua, né? Subir na caixinha de foto. Então eu ia ficar muito orgulhoso, né? Muito vaidoso. Eu tenho um mentor espiritual, porque a gente é assim também, né? Quando a gente é muito vaidoso, a gente transfere a vaidade para o mentor também, né? Para ele era aquele mentor. E aí, às vezes eu não falei para ninguém isso, mas os espíritos sabem, porque eles leem o meu pensamento. E aí eu chego numa reunião mediúnica, o espírito que quer me enganar assina João Batista, ou São João ou Batista, ou João ou Batista, qualquer coisa do tipo. E aí eu já começo a chorar, eu me emociono, meu mentor e tal, né? Aí eu também já, ele não fala nada que era meu mentor, ele manifestou e já virou meu mentor, né? Porque aí fica bonito, né? Fica bonito na foto, sai falando para os outros que eu sou guiado por João Batista. Então quer dizer, eu sou devoto, e os espíritos sabem das nossas fragilidades psicológicas, das nossas devoções, das nossas predisposições.
Eles percebem. Então, às vezes, eles vão trazer a mensagem com o nome da nossa devoção especial. Um nome notável, um nome famoso no campo da religiosidade, ou no campo da história do cristianismo, ou no campo da história do espiritismo, porque eles sabem que isso já vai nos desarmar. Não. Allan Kardec explica que quanto mais elevado, quanto mais admirável, quanto mais extraordinário, notável for o nome do espírito que está assinando a comunicação mediúnica, mais cuidado a gente tem que ter para aceitar essa mensagem como autêntica. Porque o espírito não regride espiritualmente, é o princípio da não retrogradação do espírito. O espírito não piora, ou ele estaciona ou ele avança. Então o espírito não pode trazer uma mensagem que seja inferior ao seu nível intelecto moral. Olha, vocês já pararam para pensar? Jesus disse que fora ele, João Batista era o maior dos que tinha nascido. Ele falou dos nascidos de mulher, porque ele se chamava assim mesmo de o filho do homem. João Batista é o maior. Mas o menor no reino dos céus não é maior do que ele. Então eu entendi que ele não era perfeito ainda. Mas ele era o maior, porque os apóstolos estavam perguntando, fora o mestre, quem seria o maior? E Jesus falou isso. Aí você imagina, é o Espírito que vem preparar os caminhos para Jesus. O precursor, que Jesus identificou como o mais evoluído que tinha tido ali fora ele. Aí vem João Batista falando um monte de abobrinha na mensagem mediúnica, e a gente aceita. Então, Allan Kardec nos orienta, quanto mais elevado for o espírito, maior deve ser o critério na avaliação para a gente aceitar ou não essa mensagem. E como fazer para a gente fazer essa avaliação? Como fazer? Olha só, essa questão é muito séria. Imagine Machado de Assis. Machado de Assis, para muitos estudiosos de literatura, de letras, é maior até do que essa de Queiroz. Para muitos, ele disputa com Camões o status de maior escritor em língua portuguesa, de todos os países lusófonos, não só do Brasil. Então você imagina, supondo, vem Machado de Assis numa comunicação mediúnica, na nossa casa, ou qualquer outra casa. Aí o Machado de Assis virou analfabeto, agora ele não sabe escrever. Machado de Assis agora está errando concordância. Como é que faz? Aí alguém vai falar assim, não, Léo, mas aí a limitação anímica do médium, que limita a capacidade do espírito transmitir o estilo dele com a qualidade que ele tem, que ele não perdeu. Mas o médium não consegue transmitir. Isso pode acontecer, não pode? Claro que pode. Só que um espírito que não está para atrapalhar, que está para ajudar, e quer que a identificação da identidade seja dele, seja um elemento para comprovação da imortalidade da alma, para espiritualização da Terra, para que a gente vença o materialismo e entre de verdade na era do Espírito, a gente tenha certeza da imortalidade da alma. Se o Machado de Assis está comprometido com isso, é um espírito sério, quer ajudar, não quer atrapalhar, se ele vê que o médium não tem condições, ele pode até transmitir a mensagem, se ela for moralmente positiva. Se mesmo com as limitações ele conseguiu transmitir algo bom, mas ele não vai assinar Joaquim Maria Machado de Assis, ele não vai assinar o nome dele. Se ele assinar o nome dele, ele vai dar uma prova de que não é ele, pelo menos para aqueles que não estão acompanhando, que não estão estudando, que vem os materialistas e falam que, olha, os espíritos estão achando que isso aqui é Machado de Assis, olha só, vê se tem cabimento. Então Machado de Assis agora não sabe escrever. Então por isso Allan Kardec falava, analisar o conteúdo da mensagem, depois analisar o caráter moral do médium, e por último a assinatura, a identificação do espírito. Por que o caráter moral do médium? Porque, via de regra, espíritos afins se atraem. Então, se eu sou uma pessoa que tem determinadas prioridades elevadas, eu atraio naturalmente espíritos que têm o mesmo tipo de preocupação ou preocupações daí para mais elevada ainda, que querem me ajudar. Então eu estou preocupado com assuntos sérios, eu atraio espíritos sérios, mas eu não sou uma pessoa séria para lidar com um assunto espiritual, para a questão espiritual da vida, com o espiritismo, eu atraio espíritos que não são sérios para lidar com isso. Então o médium, quando ele é sério, ele vai fazendo uma seleção natural pela sintonia. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Diga-me o que pensas e eu te direi qual é o nível das suas companhias espirituais.
Então o apóstolo Paulo dizia: em tudo que fazemos, há uma nuvem de testemunhos, há muitos espíritos encarnados à nossa volta. A questão é, qual é o tipo de espírito que está à minha volta? É fácil saber, não precisa falar para ninguém, tá? Pensa aí. Faz uma lista de 5 ou de 10, eu não gosto dessas listas muito grandes, não. Senão a pessoa se perde na lista, e aí ela, né? Tem que ser uma lista curta. 5, 10 eu acho até muito, 5, 7 no máximo. Quais foram as 5 principais preocupações do meu dia? 5 ou 7, ou 6 ou 7 no máximo? Entre 4 e 7, digamos. Quais foram as 5, 4, 5, 6 ou 7 preocupações principais do meu dia? O foco, o que eu me dediquei, o que ficou na minha cabeça, foi uma mágoa? Ou foi o desejo de fazer o bem? Foi o desejo de ajudar alguém? Foi a leitura de algo positivo? Ou foi a leitura de algo negativo? Foi um tempo perdido na preguiça, na ociosidade, em alguma atividade mais supérflua? Ou foi um trabalho dentro do campo do bem que eu me esforcei? Mesmo no entretenimento. Porque até no entretenimento você tem um entretenimento útil e um entretenimento menos útil. Porque diz o livro dos Espíritos que trabalho é toda ocupação útil. Então, a gente está administrando o livre-arbítrio em todos os momentos. Por exemplo, quando a gente está apertando o controle remoto, não é? Em que canal a gente está parando, né? A gente para em qual canal, né? Você vai passando, a gente para no canal que está aparecendo aquela coisa horrorosa, normalmente a gente para no que está passando coisa horrorosa, chama mais atenção, né? Choca, olha que absurdo. A gente fala, olha que absurdo, mas a gente para. É engraçado, né, como é que a gente tem uma atração. E o povo, e o pessoal da imprensa sabe disso. Por isso que a imprensa parece que, de vez em quando, até espia sangue, né, do jornal, na televisão, quase cai um pouco de sangue na gente. Porque chama atenção, choca. Essas notícias muito escandalosas, né? Chamam atenção. E a gente se sente um pouco atraído, um pouco preocupado. E, muitas vezes, sem perceber, a gente entra na faixa de sintonia. Então é muito interessante essa avaliação. Então vamos pegar alguns exemplos. Chico Xavier. Chico Xavier era uma pessoa que tinha um profundo compromisso com a gratuidade do trabalho mediúnico. Ele não aceitava nem presentes. Por quê? Porque ele era um homem inteligente. Ele sabia, ele não recebia pagamento pela mediunidade, mas as pessoas queriam agradar. Quem recebeu uma carta de um filho, se ele aceitasse o primeiro presente, ele teria que aceitar todos os outros. Porque aí ia ter gente que ia dar uma flor, tem gente que ia dar um carro para ele. E aí, como é que ele faz? Aí ele começa a ser remunerado pelos presentes que ele não tem capacidade de falar não. Então ele prefere falar não para todos. E às vezes, quando ele era muito constrangido, ele tinha que pegar, porque a pessoa criou uma situação, como igual aquela vez que ele recebeu um relógio. Na hora que a pessoa falou assim, olha, eu não consigo tomar o remédio, porque não tem relógio. Ele já passou na mesma fila o relógio que ele tinha recebido, que era um relógio caríssimo, para a moça que estava precisando de um relógio. Então ele tinha um rigor muito grande no desinteresse material. E quando a gente fala de desinteresse material, não é só ganhar dinheiro, mas também a projeção pessoal, que muitas vezes a gente busca no meio religioso. Isso não é novo na história da humanidade. O meio religioso sempre foi um meio que gera uma certa projeção pessoal, uma certa influência, um certo poder. Então nós temos que ter muito cuidado. Nem usar desse tipo de desculpa para nos isentar da tarefa que nós sentimos no coração que devemos fazer, tentando fazer o trabalho do pão material, do pão espiritual, mas sem cair na tentação de ter ganhos diretos ou indiretos do ponto de vista pessoal na área material. Então isso é muito interessante. O desinteresse material total. O Chico não gostava nem de ceder os direitos das obras para o centro do qual ele fazia parte. Em Pedro Leopoldo ele nunca fez. Ele só fez isso em Uberaba, forçado pelo Valdo Vieira e pela Dona Borges. Porque os compromissos eram muito grandes. E ele não gostou de fazer e ele revelou isso. E esse foi um dos motivos que depois fez ele sair da comunhão espírita cristã
e fundar o Grupo Espírita da Prece em maio de 75. Porque ele já não tinha gostado quando ele teve que criar o corpo editorial e ceder para o centro que ele participava. Ele não gostou disso. Ele que fala isso, não sou eu que estou interpretando, não. Tem texto dele falando especificamente isso. Entrevistas que ele fala especificamente disso. Eu não gostei de fazer isso, mas tive que fazer, eu me senti pressionado a fazer, acabei fazendo. E aí, por que ele saiu do Comunhão Espírita Cristã? Porque teve um dia que teve uma reunião da direção do centro, da Comunhão Espírita Cristã, e a família Caiado, a família do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a família Caiado, deu uma fazenda, ficou muito grata com a mensagem, deu uma fazenda para o Chico. O Chico não queria. Aí ele falou, não, então vamos dar para a Comunhão Espírita Cristã. Aí o Chico não queria que a Comunhão Espírita Cristã aceitasse a fazenda. Fez de tudo para não aceitar. Teve a reunião da diretoria do centro e ele foi vencido no voto. Na democracia da reunião, votaram e o Chico perdeu. O Chico foi voto vencido. Ele votou contra. E o pessoal votou a favor e a maioria ganhou. E a Comunhão Espírita Cristã aceitou uma parte da fazenda, e depois foi devolvida, aí tem uma história muito complicada. Mas enfim, a Comunhão Espírita Cristã aceitou. No dia seguinte, o Chico fez uma carta se desligando da Comunhão Espírita Cristã. Por isso que tem aquela famosa tabuleta do Grupo Espírita da Prece. Aqui, com o nome de Grupo Espírita da Prece, funciona o Evangelho no Lar do irmão Francisco Cândido Xavier, em casa de sua propriedade. Era claro que aquilo ali era o centro espírita, mas ele estava falando que era o Evangelho no Lar, para sair dessas problemáticas da administração, para não ter que ceder recursos, porque ele era muito sério nessa questão. Mas não é só isso. O médium sério, assim como o grupo mediúnico sério, faz uma avaliação criteriosa do conteúdo, do nível intelecto moral da mensagem. Como assim, Léo? Pegar um exemplo do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo disse que um dia ele estava com muita febre, praticamente batendo em 40 de febre. Ele estava mal, imagina, 40 não é brinquedo não. 40 de febre, meu Deus, ele estava mal. Aí apareceu uma entidade e falou assim, eu sou o Vitor Hugo, o escritor. Eu falei assim, meu irmão, o senhor está vendo que eu estou doente? Eu estou doente, Deus me manda o Espírito para você está vendo, meu irmão? Eu falei, mas eu sou o Vitor Hugo, pegue no papel, eu quero escrever com você. Eu falei assim, meu irmão, o senhor me deixa em paz, eu estou muito doente. Ele falou, eu esperei esse quadro febril para quebrar os seus clichês mentais, para quebrar a sua personalidade e os seus clichês, para que você consiga dar passividade, a influência mediúnica no fenômeno anímico seja mais efetiva e eu consiga imprimir mais o meu estilo. Aí o espírito insistiu e falou, tá bom, não custava nada eu tentar, eu rasguei malas, eu queimei malas, Chico Xavier queimou malas, Raul Teixeira queimou malas, eu leio depois, se tiver ruim eu queimo. E aí ele deu facilidade e depois esperou a febre passar, com calma, foi fazer análise crítica do conteúdo para ver se era do nível que ele consideraria digno de ser assinado por Vitor Hugo. Olha aí. E ele achou interessante, seria o livro Pares em Redenção. Ele achou interessante que aí, só uma curiosidade interessante, ele disse que ele começou a achar a figura protagonista, que era um criminoso, uma figura muito horrorosa. E aí o Espírito marcou um dia para ele retornar, e ele falou, nossa, mas que sujeito horroroso. Era um romance, né? Pares em Redenção. Ele falou assim, ele tem que espiar nessa vida mesmo. Ele é muito ruim. Ele matou 3 crianças com o travesseiro. Ele tem que espiar nessa vida mesmo. E aí o Divaldo falou assim, eu fiquei pensando como é que ele ia morrer. Tinha que ser peixeira. No método nordestino tinha que ser peixeira. E tudo mais. Aí disse que na hora que o Espírito veio, o Espírito Vitor Hugo, no horário aprazado, no dia aprazado, ele falou assim, o senhor não serve para trabalhar comigo. Eu disse, mas peraí, eu não queria. Agora que eu me empolguei, eu não sirvo mais. Por que eu não sirvo mais, meu irmão? Porque o senhor quer dar um destino para a minha personagem ao seu modo de ser, ao seu talante. Saiba que ele já morreu no ano lá atrás, viu? Ele já morreu lá atrás. Eu sei como é que ele morreu, não é ficção. É um indivíduo real, estou contando a história dele. E aí disse que o Divaldo foi ler e a história não encaixava, para que ele não interferisse animicamente na expectativa com quem acompanha uma novela.
para que ele não ficasse lendo, não ficasse imaginando alguma coisa que pudesse afetar a filtração mediúnica. Então, o espírito, o Victor Hugo, começou a mandar capítulos errados, a sequência. E só na hora que terminou, que ele fez o último, é que o espírito Victor Hugo colocou na ordem e falou assim: coloque no classificador, coloque na ordem, agora leia para saber como é que ele morreu. Porque ele não sabia, porque era tudo fora de ordem, e ele não sabia direito o que estava acontecendo. Então, o cuidado, ele não aceitou, porque ele conta, porque era uma pessoa famosa, né? O Victor Hugo, Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, etc. Há um caso interessante que o Divaldo conta também, que quando apareceu o espírito Rabindranath Tagore, ele dizia: eu aceitei muito bem, porque eu não sabia quem era, achei um nome estranho, mas aceitei. Nunca tinha ouvido esse nome, Rabindranath Tagore. Quando ele foi procurar saber que nome era esse, ele viu que era uma pessoa famosa, Prêmio Nobel de Literatura em 1913, um grande poeta indiano, teve relações de amizade com o Mohandas Gandhi, fazia parte do processo político da Índia daquela época, era figura famosa. E aí, o que o Divaldo fez? Ele saiu publicando? Não, negativo. Ele mandou o texto do Rabindranath Tagore, os originais, para esperantistas da Índia, especialistas na literatura de Tagore, para que eles fizessem uma avaliação da mensagem para ver se era do nível daquela identidade, daquele espírito. Então você vê que não é fácil esse processo. Ele mandou para esperantistas para fazer uma avaliação, para ver se batia com o nível. Aí alguém pergunta assim: e o caráter moral? Como é que a gente avalia o conteúdo moral da mensagem? Bom, primeiro, espíritos superiores falam muito com poucas palavras, são objetivos, são diretos, não são confusos, não são contraditórios, não vão e vêm, não ficam rodando. Os espíritos superiores induzem ao bem por todos os meios e todos os canais. Não tem uma mensagem de ressentimento, que a gente vê aí algumas mensagens psicografadas, uma mensagem de um certo ressentimento, uma mensagem assim, passando uma ideia de rivalidade. A gente vê na psicografia. Então, como é que eu avalio o conteúdo moral da mensagem? Vamos refletir alguns tópicos. A mensagem não pode induzir a pensar mal de ninguém. Uma coisa é você fazer uma análise crítica do evento, do fato, para você ter lucidez e ter condições de orientar a própria vida, que conhece a árvore pelos frutos. Outra coisa é você exagerar nessa análise crítica e ficar na mágoa, no ressentimento, reforçando aquela impressão. Então, não pensar mal de ninguém. A mensagem tem que induzir a isso. A mensagem tem que induzir a gente a fazer o bem, mais e melhor, melhorando a nossa produtividade qualitativa e quantitativa, a melhoria da nossa ficha pessoal, do nosso currículo espiritual. Outra coisa, as mensagens espirituais mais elevadas têm que induzir a gente a ser grato a tudo e a todos, a ser agradecido, até pelos problemas, porque são experiências que nos enriquecem, mesmo que a gente não consiga, no primeiro momento, reconhecer. Então precisamos melhorar nossa cota de gratidão. Temos que fazer o bem sem esperar retribuição e sem esperar reconhecimento e gratidão. Eu tenho que ser grato a tudo e a todos, mas quando eu faço o bem, eu não devo esperar gratidão, reconhecimento e principalmente não devo esperar retribuição dos outros. Eu faço e está feito, e é isso aí, e eu não quero nada em troca. Eu fiz, está feito, e esqueço. Então, as mensagens têm que induzir a uma atitude de maior elevação. Por exemplo, trabalho material e trabalho espiritual. Eu tenho que ter um trabalho material, dar acesso que é de certo a Deus que é de Deus. Por que eu tenho que ter um trabalho material? Para eu ter liberdade para fazer o trabalho espiritual. Porque o trabalho material também tem um valor em si mesmo, no desenvolvimento da inteligência. E tem um aspecto muito interessante,
que é, se eu tenho uma consciência de que eu errei, eu tenho que ter um esforço maior na ação do bem, no amor que cobra a multidão dos pecados, que é o que nos ensina o capítulo 7 do Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. O capítulo 7, da primeira parte do Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. E no Código Penal da Vida Futura, fala que a gente tem que ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Tentar devolver o bem se a gente prejudicou alguém, ou se a gente teve uma atitude indevida, que a gente faça um esforço maior para tentar cobrir perante a consciência aquele gesto impensado. Então são esforços que a gente tem que ter nesse equilíbrio. Tudo bem? Então as mensagens têm que despertar essa vontade, essa motivação. É o conteúdo moral da mensagem. Mas, fora o conteúdo moral, porque às vezes o conteúdo moral é mais fácil para o espírito, um espírito mais ou menos atingir. Mas aí nós temos que tomar cuidado também com as revelações. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Por que com as revelações? Porque a revelação ela tem que ser verdadeira, senão ela não é revelação, senão ela não serve. Então nós temos que ter os dois pés para trás para encarar as revelações ou as ditas revelações que chegam no espiritual. Eu vou dar alguns exemplos de algumas discussões espirituais que a gente tem que tomar cuidado. Eu morei um tempo em São Carlos, estado de São Paulo. Eu estudei 8 anos lá em São Carlos. E eu trabalhei bastante no movimento espírita lá. Eu ia muito no centro e eles eram muito encanados, muito preocupados com reencarnação e hipóteses reencarnatórias. Aí uma vez eles chegaram para mim e falaram assim: ô Léo, o que você acha da hipótese de que Hernani Guimarães Andrade seria a reencarnação de Ernesto Bozano? Eu falei: eu acho um absurdo, é impossível. Aí eles levaram um susto, eu já mandei esse de primeira, né? Eu falei: como? Eles acharam assim, mas você está sendo, né, pretencioso, precamotivo, falando. Olha só, o Hernani Guimarães Andrade nasceu em 1914. O Ernesto Bozano se encarnou em 1943. Eles são contemporâneos, como é que eu vou ser a mesma pessoa? Quer dizer, a pessoa já estava levantando uma hipótese reencarnatória sem nem conferir o ano de nascimento e de morte do indivíduo para ver se ele podia encaixar. Não satisfeitos, esse mesmo grupo, eu voltei lá outra vez, para fazer outra palestra lá. Aí um dia chegaram para mim e falaram assim: ô Léo, você sabe que o Divaldo é um grande expositor, né? Eu falei: sem dúvida, né? O melhor que a gente tem. Ele falou assim: e Leon Denis foi um grande expositor lá na França, no tempo dele e tudo mais. Eu falei: claro. Você não acha que seria possível o Divaldo ser a reencarnação do Leon Denis? Eu falei: impossível, já mandei de primeira também. Fácil, né? Eu falei: mas como é que você sabe? Porque o Denis desencarnou em abril de 1927 e o Divaldo nasceu em 5 de maio de 27. E nós temos 9 meses de gestação. Seja 6 meses de gestação. Como é que o Denis desencarnando em abril de 27 pode ter reencarnado de volta em 5 de... no começo de maio, não foi no final. 5 de maio de 27. Então a pessoa não olhou nem a data de nascimento, a data de morte. Então as pessoas falam verdadeiros absurdos, porque não prestam atenção. Tem que ter um certo cuidado. Há pouco tempo atrás, quando eu falo há pouco tempo, há alguns anos, 2 hipóteses reencarnatórias, vamos chamar assim, bateram de frente. Porque tem um médium conhecido que afirma que o mentor dele, que usa um outro nome, é na verdade esse outro nome, o pseudônimo do apóstolo Barnabé. Olha que coisa, o discípulo Barnabé. E tem um outro escritor espiritualista, que não tem nada a ver com esse cara, e que já morreu há alguns anos, que admite a hipótese dele ser Barnabé. Ele, o próprio indivíduo dele, achava que ele era o Barnabé. E o outro médico achava que o mentor dele, né, o mentor desse próprio médico, né, o mentor dele, seria Barnabé. Só que não tem nada a ver. Enquanto o espírito estava escrevendo, o outro estava vivo escrevendo outras coisas, trabalhando no espiritualismo. Então, quer dizer, no mínimo, um dos dois está errado. No mínimo. E, para mim, no meu modo de ver, os dois estão errados. Porque
O Barnabé, não é até um nome meio engraçado, Barnabé, né, gente? O Barnabé é um gigante da história do cristianismo. Barnabé apresentou Paulo a Pedro. Barnabé e a sua esposa doaram recursos para a manutenção da casa do caminho dos apóstolos, que estava muito apertada, aquela casa que os apóstolos criaram depois que Jesus partiu para o mundo espiritual, que ia de Jerusalém a Jope, que atendia os mendigos, as pessoas doentes, os desvalidos, as mulheres necessitadas, as crianças necessitadas. O Barnabé chegou e pegou grande parte dos recursos que ele tinha e entregou. Os recursos dele, da esposa dele, entregou para a manutenção da casa do caminho. Ele foi o grande parceiro de Paulo na primeira grande viagem do apóstolo Paulo. E diz Emmanuel que Paulo, na primeira viagem, ainda estava muito tímido. Por quê? Porque ele tinha uma crise de consciência muito grande por ter combatido o Evangelho. Então, a primeira grande viagem missionária de Paulo, quem foi o principal pregador foi Barnabé e não Paulo. Isso Emmanuel conta no Paulo Estevão. E, para terminar, Barnabé ainda foi um educador, um preceptor do João Marcos, que é o Marcos Evangelista. É uma figura gigantesca. Então aí, né? Não, o meu mentor é Barnabé. Não, eu sou Barnabé. Não, peraí, gente, calma, vamos devagar aí, com as hipóteses reencarnatórias. Então, nós temos que ter muito cuidado na identificação dos espíritos. Há um caso muito interessante de Eurípides Barçanufo. Porque Eurípides Barçanufo, no início do século XX, ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha 3 grandes problemas na vida, 3 desafios existenciais. O primeiro era a doença da sua mãe. O segundo era um tio que estava mexendo com essas coisas de espiritismo, né? Ele era católico, era vicentino, né? Líder da Sociedade São Vicente. E ele estava muito preocupado com o tio, o senhor Mariano, que tinha, junto com o Frederico Peiró, fundado o Centro Espírita Fé e Amor, porque houve manifestações de efeitos físicos na zona rural, ali, a uns 15 quilômetros de Sacramento, e foram fenômenos assim, exuberantes, mediúnicos, muito intensos, que chamaram a atenção. E aí, um espanhol espírita, Frederico Peiró, orientou o pessoal e formaram um grupo mediúnico. E por incrível que pareça, começou a manifestar espíritos de grande hierarquia nesse grupo. Tanto é que a Federação Espírita Brasileira mandou uma equipe lá da Federação, que obviamente na época não existia Brasília, né? Estamos falando da capital federal, que era o Rio de Janeiro na época, mandou o pessoal do Rio lá em Sacramento para avaliar se os fenômenos eram autênticos e se as identidades dos espíritos eram aquelas mesmas. Especialmente uma que para a Federação Espírita Brasileira era muito especial, que era de Dr. Bezerra de Menezes, que tinha desencarnado logo no ano 1900, quando estava na presidência. E obviamente foi um presidente da Federação muito querido, de todo o movimento espírita. Então chegou lá no Rio a informação de que, olha, tem uma cidadezinha lá perto do Triângulo Mineiro, bem pequenininha, que tem um grupo espírita lá que estão dizendo que tem espíritos de alta envergadura se manifestando, inclusive o Dr. Bezerra. E esse era o grupo do tio do Eurípides Barçanufo. Então ele tinha 3 problemas. Primeiro, a doença da mãe. Segundo, o tio convertido ao espiritismo. Terceiro, as bem-aventuranças. Como assim, Leonardo, as bem-aventuranças? Eurípides Barçanufo, ele queria entender com profundidade as bem-aventuranças. E ele não conseguia entender. Na avaliação dele, a maneira como ele interpretava não era suficiente. E ele recorreu aos padres, amigos dele de Sacramento, e a explicação que os padres deram não foi satisfatória para ele. Ele não ficou satisfeito. Muito bem. Aí aconteceu aquele famoso, acho que eu já comentei aqui um dia, mas muitos sabem, alguns não sabem, então eu vou contar rapidamente. Aconteceu aquele famoso encontro, porque o tio, quando ia para a casa do Eurípides, ficava no quarto do Eurípides. Quando o tio chegou lá, o tio era um rapaz simples, o Eurípides era um homem muito educado, muito erudito, muito culto. Então, na hora que ele chegou, o Eurípides já tinha programado um debate religioso, teológico. Vou apertar o tio agora ele vai ver. E ele começou a apertar o tio, só que o tio era muito inteligente, muito esperto. E ele falou assim: meu filho, eu não tenho condições culturais de debater com você,
Mas eu sei quem tem. Olha só, ele tinha um plano B ali. Aí ele falou assim, olha aqui, ó, conversa com esse homem aqui. Mostrou um livro para ele. Debate com esse cidadão aqui. Que livro que era? Não era Kardec, era Leon Denis. O livro Depois da Morte. Por quê? Porque o povo da fé que foi lá em Sacramento levou alguns livros que a fé tinha acabado de traduzir ao português para deixar uma lembrancinha. E porque sabia que eles eram pessoas muito simples, e também, mesmo que não fossem simples, não tinham acesso a livros, ainda mais do Rio, da capital, lá no interiorzão, naquele tempo, né? Então levaram alguns livros para deixar para o pessoal, para dar de presente, para fazer uma doação para o centro que estava sendo fundado. E o senhor Mariano ganhou um exemplar Depois da Morte, de Leon Denis, recentemente traduzido ao português pela Federação Espírita Brasileira. E aí estava lendo, e ele falou assim, dá uma olhada. E aí o Eurípides deu uma olhada na folha de rosto e já se impactou com o livro. O frontispício ali, com a folha de rosto, ele já ficou e começou a ler. E não parou mais, virou a noite lendo o livro, olha só. E aí o tio foi lá, degustou o beijo do livro, né? E aí no meio da noite ele acordava, deve estar mostrando, ele tá vendo a luz acesa ali no cantinho, leu. No outro dia ele chegou e tio, aquele livro é impressionante, meu filho, eu te emprestado. Já que você gostou, fica de presente para você. A partir desse momento ele foi ler de novo o livro, ele terminou, começou a ler mais devagar, agora era dele, né? Podia ler mais devagar. E foi ler. Na hora que ele terminou, ele estava completamente impactado. Mas faltava um pedacinho do processo de despertamento espiritual. E esse pedacinho foi concluído no dia que Eurípides foi lá fazer uma visita a esse centro espírita, Fé e Amor, do seu tio. Esse centro espírita que eu havia comentado, que eu tinha frequentado na zona rural da Sacramento. Ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele lembrou do problema das bem-aventuranças. Ele lembrou. E ele viu o grupo mediúnico, que era uma reunião naquele tempo, né? Tinha palestra e depois tinha manifestações mediúnicas, eram as manifestações que estavam tendo. E aí ele falou assim, olha só, ele pensou, não falou para ninguém, só pensou, depois ele revelou isso. Eu estou muito inclinado a acreditar que tudo isso é verdadeiro no Espiritismo. Mas eu vou fazer o último desafio para terminar de comprovar. Eu quero que o Aristides, que era a pessoa mais simples que tinha, que era analfabeto, o Aristides era uma pessoa completamente simplória, do ponto de vista intelectual, um coração enorme, mas uma pessoa muito simples. Eu quero que o Aristides seja o médico de João Evangelista e me explique as bem-aventuranças. Aí entrou na parte mediúnica, o Aristides entrou em transe e ele conhecia todos os médicos da mesa. E ele escolheu aquele que ele achou mais coitadinho de todos. E aí o Aristides entrou em transe e começou a falar. E o Eurípides Barçanufo disse que foi a explicação mais profunda, mais bela, mais consistente sobre o espiritualismo, o evangelho, a religiosidade. E no final da explicação das bem-aventuranças, explicou uma por uma todas as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha como um todo, especificamente as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma parte do Sermão da Montanha, e no final, e ele não tinha falado isso para ninguém, no final a entidade entrando falou, João, o evangelista. E depois, só para concluir, depois ele ainda curou a mãe, com a orientação espírita, ainda curou a mãe, que era o terceiro problema que ele tinha. E o tio que ele ia tentar tirar do espírito, ele acabou ficando lá no espírito discutindo. E é engraçado que aí o São Vicente de Paulo, que ele falou assim, eu sei que você trabalha, São Vicente de Paulo manifestou também, falou assim, eu sei que você trabalha numa instituição que leva o meu nome, mas você tem que vir trabalhar aqui com a gente no Espiritismo, meu filho. Deixa, o pessoal vai conseguir conduzir a Sociedade de São Vicente de Paulo lá muito bem, tem companheiros muito bons. Peça desculpa e venha ajudar a gente aqui. Inclusive o Dr. Bezerra, que nesse manifesto, também foi uma coisa fantástica, mas obviamente os espíritos estavam no nível do trabalho que Eurípides ia desenvolver. Mas olha só, ele fez um desafio que a gente não deve fazer, isso aí foi uma coisa muito extraordinária. Ele fez um desafio e o mundo espiritual superior, dado o merecimento de Eurípides, fez uma extrapolação, extrapolou os limites da capacidade, fez uma operação de guerra, um desembarque da Normandia, fez uma operação de guerra com o Aristides para que ele tivesse condição de manifestar o João Evangelista.
de forma convincente. Então isso acontece também. Excepcionalmente, os amigos espirituais superiores podem usar de um método que não é moralizado, ou que tem limitações anímicas? Pode. Mas isso de forma frequente, cotidiana, é muito mais difícil. Mas o contrário já é negativo. Porque aí é o Machado de Assis. Vem o Machado de Assis, ele não sabe escrever. Como é que o Machado de Assis não sabe escrever? É possível que o Machado de Assis tenha que escrever com uma pessoa, com um médico que não sabe escrever? É. Só que aí ele não vai assinar Machado de Assis. Se ele assinar Machado de Assis, vai depor contra o próprio fenômeno mediúnico. Então, a questão da identidade dos espíritos é uma questão muito séria e a gente precisa estudar com muita seriedade e tomar cuidado com a identificação dos espíritos. Espírito superior não conta mentira. Espírito superior fala do limite do que sabe. E se ele não sabe, ele fala que ele não sabe, ou ele fala que ele vai falar até onde ele sabe, que é só abordagem inicial. Ou ele diz, como Kardec recebeu muitas vezes essa informação, que ele ia consultar alguém ou ia dar espaço para alguém que sabia mais sobre aquele tema específico que Kardec estava interrogando. Então nós precisamos ter esse cuidado para que a gente não seja enganado, mesmo que seja sem querer, sem a maldade, para que a gente não seja conduzido por falsos profetas ou para mensagens que são menos produtivas. Então a avaliação crítica, a comparação, o estudo comparativo, duas ideias sobre a mesma realidade, na mesma situação, mutuamente excludentes, duas ideias completamente diferentes, pode ser as duas verdadeiras. Então nós precisamos ter a avaliação do conteúdo da mensagem que Allan Kardec nos ensinou. Assim, nós vamos avançar no conhecimento espírita. Às vezes até mais lentamente do que gostaríamos, mas com mais segurança. Com segurança em relação àquele conteúdo que está se apresentando para nós. Então que a gente possa continuar o nosso estudo, aprofundar a nossa busca espiritual, mas usando dos métodos kardecianos de avaliação da mensagem, tentando imitar no bom sentido Allan Kardec, comparando, avaliando o conteúdo moral, a qualidade, a clareza do conteúdo, se aquilo é digno daquele espírito, se aquilo promove o bem, se está em concordância com as bases kardecianas e com as obras subsidiárias de elevado nível. Isso é fundamental para que a gente tenha segurança no material que vem do mundo espiritual. Porque nós, que não temos uma mediunidade muito ostensiva, que é a maioria das pessoas, temos dificuldade de chegar no mundo espiritual, de desdobrar, de acessar. Não temos esse acesso tão direto. Precisamos estudar muitas vezes os livros e aquilo que chega de forma indireta para nossas mãos. E precisamos fazer esse estudo comparativo com muito cuidado, sem pressa, com muito critério, para que a gente, lento e gradualmente, mas de forma segura, caminhe cada vez mais para conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. Jesus abençoe, que a gente possa continuar esse projeto de aprender mais e melhor e contribuir no trabalho da vida. Jesus abençoe.